chamando isso de Deus. E ela quem? A Peggy Smith é uma missionária americana, que praticamente hoje em dia mora quase no Brasil, né? É escritora. E ela começou a contar uma situação e que eu vou dividir para vocês. Mas uma coisinha só. Hoje, quando vocês vieram aqui tomar o seu banho na sua casa, você usou alguma coisa especial, assim? Você tem um perfume, algum cheirinho especial para os balanços da cabeça? Ou não deu? O jeitinho estava curto, não deu? Mas sempre tem alguma coisinha. Ou então a pessoa faz um jeitinho lá e que não tem aquele tal do cheiro do corpo, conhecido como CC. Ou então chulé, não é mesmo? Eu nunca senti, mas o tal do gambá dizem que o negócio é violento. Diz que quando ele fica enfesado, então, minha filha, ele solta um cheiro insuportável. Então, por que falar da questão do perfume? E exatamente são mais perceptíveis, que são nojentas, vamos botar assim, com relação ao cheiro, né? O cheirinho está aqui, ela já está sentindo lá. E ela já fica incomodada, e aí irrita, tem rinite alérgica, é uma coisa, né? Então, o aroma, gente, faz parte até os arqueólogos pesquisaram, existem, assim, fragrâncias de muitos anos atrás, que foram guardadas, se produziam, aliás, dentro, o álcool ainda era produzido nas cavernas, os perfumes também eram produzidos, e existem formas de se produzir perfumes a mais variada possível. Tem, por exemplo, graminhas de perfume que pessoas pagam muito caro. Vocês lembram de uma situação que alguém foi censurado porque fez tipo um estrago para ele estar com um perfume? Vocês lembram lá da Bíblia? Que censuraram a pessoa? Quem foi? Hã? A mulher lá que derramou um vaso de alabastro, né? Gente, olha, eu fiquei sabendo que era uma soma muito grande. Quebrar um vaso daquele não era brincadeira não, tá? Ela teve que juntar muito dinheiro para comprar. E geralmente, quando se comprava o perfume, não era o perfume, era a essência para produzir o perfume. Então ela ia ganhar muito dinheiro com aquele perfume. E quando a gente fala, esse negócio não está me cheirando bem, não é pelo cheiro não. É simplesmente uma situação. A sua intuição te disse ali que aquela situação ali, alguém veio, aprovou com você, criou uma situação difícil, prometeu uma coisa e você ligou ali seu pisca-pisca e esse negócio não está me cheirando bem. Vai azedar aquela essência que vai estragar todo o trabalho daquele perfumista. Então, olha só que interessante que esse provérbio está ensinando que uma mosca. Aí eu lembrei daquela música que eu sou a mosca que pousou na sua sopa, né? E que estragou tudo. Você bota um pratinho lindo, maravilhoso. Alguns acho que são miados no netinho da mosca e comer, né? Eu não sei. Mas a grande maioria é um nojo e não come. Então, olha só, são várias situações que a gente lida no nosso dia a dia com a questão do perfume. E lá, o apóstolo Paulo, em Corinto, ele fala, segundo Coríntios 2,15, se eu não me engano, ele fala sobre ser um bom perfume de Cristo. E ele fala não só ser um bom, mas como Cristo vida. Aí você fica entendendo. Eu confesso para a Vilma, para a Moacir e Rosana, que eu estava fazendo um exercício ali. E caramba, eu acho que foi para isso que Deus me levou lá para aquele seminário, para eu estar aqui hoje com eles. E eles falando de mim, e eu podendo falar com eles. Como que é impressionante como é que Deus vai desenhando. E foi assim que Deus foi desenhando para a vida da Esther. Então a Vasti suave, o seu nome é para mim como um perfume derramado. E aí vai falando, tem também, lá em Cânticos 4, falando outra situação do perfume. Cânticos 4. Que diz assim, que ela estava tão ocupada que ela não pôde se hidratar e ela estava se sentindo envergonhada. Então, o livro de Cânticos é recheado desse tempero sobre o perfume e sobre o cuidado. E falava também que ele exalava um cheiro, o próprio homem, né, a figura masculina, cheirava nardo, a mirra. Então, só para lembrar, vamos ver se vocês estão atentos.
que fala, Rainha Vasti. a Vasti. A Vasti foi a opositora e que produziu toda essa mudança na vida da Esther. Então, um fato. Aí muitas vezes pensa assim, mas nada, né? Por que Deus quis? Providência. Por que a mulher poderia continuar lá? Mas o fato mudou toda a situação ali da rainha Esther. Então, continuando, diz o texto assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres, a respeito dos seus maridos, dos mais ricos, do mais pobre. E isso é fácil, caramba, imagina. Você fica pensando, nossa, agora eu estou vendo a fita. Gente, quando eu fui dar conta do que acontece, primeira coisa, quando você entra numa situação dessa, mesmo sendo escolhida, você perdeu sua identidade. Você seria escolhida como uma rainha, se assim fosse. E o restante das outras mulheres que estavam lá, que não foi só a Esther, foram várias moças que foram para lá. Várias moças que se submeteram àquele tratamento. Então, a resposta àquele ano de tratamento é que seria o diferencial na vida delas. É o que faria a diferença. Quem é que iria ser a escolhida? Ah, tá, então beleza, né? Eu vou fazer o tratamento, né? É nutricional, né? Fala ali sobre alimentos especiais, tudo que era necessário. 7 moças para tratar a Esther e as outras tantas também, tudo recebia aquilo ali direitinho. E ela foi se submetendo àquele tratamento, àquele. Mulheres, tem um programa assim, né? Que fala que a pessoa se transforma. Não tem um tipo de programa assim antigamente? Aí antes depois a pessoa transformava, era a verdadeira. Gente, eles mudavam tudo, os dentes da pessoa ficavam tanto tempo lá, e eles faziam a verdadeira transformação. E interessante que eram amigos, né, familiares que escolhiam aquelas pessoas, mulheres que estavam numa situação de eu não tive tempo de me cuidar. Então, enquanto o rei estava nos seus aposentos, o seu nardo espalhou pela sua fragrância. O nardo também era uma das essências que eram utilizadas naquele período ali, tá? Era o nardo, canela, mirra e tantos outros óleos que faziam parte daquele momento ali. Olha só que coisa, né? Quem já teve problema de acne e que precisou que a pele, né, passasse por vários, tem gente que toma uma medicação que é terrível, porque eu não gosto daquela medicação. Roacutan. O Acutan, gente, quem já fez tratamento, ele tem que fazer um tratamento sério até de sangue, de tão feroz que é a medicação, porque são peles que estão muito inflamadas e elas precisam ser tratadas. E aí, lá na citação da rainha Esther, durante 6 meses, ela ficou sendo tratada com mirra. A mirra, esse nome vocês lembram? Esse nome aqui, outro contexto na Bíblia? Mirra. Dos magos, muito bem. E depois, dos magos e depois, já que ela falou, mas em que outro momento em Jesus, com Jesus, a mirra? Também lavou os pés, e outra situação, mais cruel ainda. Quando ele foi embalsamado, né? Então, a mirra de ser a sua transformação. Então, a Becky Smith, a missionária, fez esse baseado na ideia do que a rainha Esther teve que se submeter. Durante 6 meses, ela obedientemente ficou aguardando aquilo ali, passando por aquela esfrega toda, a pele esfolava toda, e ela tinha que deixar aquilo ali, porque além da função adstringente e antisséptica, né, da mirra, aquela pele ressecava e produzia uma nova pele. Ela tinha que transparecer uma beleza fenomenal. Gente, a minha filha dizia assim, mas a minha pele, gente, passada, minha mãe tinha uma pele muito bonita, era muito bonita a pele da minha mãe. E ela fica agora querendo assim dizer que ela também tem igual a dela. Porque a pele é uma coisa assim que é um carro-chefe, assim, uma pele bonita, aquele brilho natural da pele. Era isso que
lá na academia. Então, algo que chamasse a atenção. Então, durante 6 meses ela ficou. A gente precisa jogar um perfume aqui, daqui a pouco sair. Tem gente que tem dinheiro, compra um bom perfume, né, Rosana? Fixador, assim, que lembra até outro dia está lá na roupa da pessoa, de tão bom que é fixador. Mas é mais lá tinha muito éter. E aí eles mexeram um pouco com o meu filho falar que Jorge, o éter. Porque, gente, quem trabalha na saúde, quem trabalha com uma parte de feridas, o éter, você respira muito aquilo ali. E você acaba exalando. Então, esses tratamentos que ela teve ali, foi para que ela pudesse ser purificada. Então, gente, para você exalar o bom perfume de Cristo, e aqui a Esther passou por tudo isso, a gente precisa aprender lições da Esther. Primeira coisa, ela pediu para ir para lá? Não. Foi o primo dela, não, você vai para lá, submeteu. Aí fala, ela foi submissa àquilo. Porque esse Mardoqueu, ele era atento aos movimentos políticos que estavam acontecendo. Ele sabia que a qualquer momento ali, poderia todos aqueles judeus serem mortos. E eles saírem dali, eles perderem o lugar. Então teve uma situação que o Mardoqueu participou e que ele conseguiu deixar escrito no livro de crônicas algo que envolveu ele. Não tem aquela história que você fala assim, você estava no lugar errado, com a pessoa errada, no momento errado? Não. O Mardoqueu foi o contrário. Ele estava na hora certa, na pessoa certa, no lugar certo, e ficou registrado aquilo ali. E esse registro fez a grande diferença depois, tá? Aí ele lembrou disso e passou para Esther. Então, quando os moças apresentassem ao rei Xerxes, deveria completar 12 meses de tratamento de beleza, prescritos para as mulheres, e 6 meses com óleos de mirra, e 6 meses com perfumes cosméticos. Qual o desvio de caráter que eu tenho? Qual o tratamento da minha palavra? Será que a minha palavra, as palavras da minha boca, a meditação do meu, né? Será que é assim? Será que as minhas palavras são doces como mel? Será que as minhas palavras, elas são boas a qualquer tempo? É isso aí. Mas é assim que é a vida do crente. Então, o melhor lugar de aprender é você estar na escola bíblica dominical. O culto faz parte do que? Da sedimentar as lições. Mas é isso que faz a diferença. Então, obediência. Então, quando Mardoqueu ficou sabendo que toda aquela situação ali era uma situação perigosa para os judeus, ele informava, ele conseguiu Esther. E tudo que acontecia lá, Esther ficava sabendo. Mas, gente, ela não era rainha, já. Ela foi escolhida, já. Ela foi escolhida. Então, agora ela era rainha. Aí que tá. Ser rainha era novamente aquela história que a Vashti não quis. Ela não queria ficar com um pedestal, mas ela entendeu que era. Esther, porém, não tinha declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse nada. Então, obediência. Lembra lá daquele casal, Adão e Eva? Qual foi o problema deles? Obediência. É o mesmo problema de todo mundo. Obediência. Ou você obedece, ou você não obedece. Aí o médico vai lá, no consultório, prescreve tudo, fala direitinho. Assim, você tem que tirar o sal da sua vida, como assim? Aí assim, como assim? Não tira o sal direito. Não tira açúcar. Né? Os irmãos aqui que gostam de açuquinha, de gordurinha, né? E aí o médico fala, obediência. Ah, gente, obediência é coisa de igreja. Obediência, gente, é para tudo. Nós estamos tratando aqui de um corpo físico, mental e espiritual. Por quê? Crescer Jesus em graça, em estatura, diante de Deus e diante dos homens. O bom perfume de Cristo é estar na obediência. E assim a Esther fez. Ela ficou quieta. Eu gosto muito dessa expressão aqui. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Aí eu vou te perguntar. Quem sabe não foi para o meu irmão? Edilson. Quem sabe, Edilson? Não foi para esse dia que Deus te trouxe por aqui?
para você ligar o som. Quem sabe, irmão Paulo? Luiz, quem sabe não foi esse dia que Deus te fez para tocar o violão? Quem sabe, Rosana, não foi esse dia que Deus te preparou para você levantar as mensageiras do reino? E tantos outros aqui. Deus tem um lugar para cada um de nós. Mas, nossa, eu não vou ser rainha, eu não vou ter uma missão maravilhosa, eu quero ter um cargo importante. Quem sabe o momento como este que Deus chegou de colocar na missão de rainha? Muitas vezes a sua posição é de intercessor. Muitas vezes a sua posição é de alguém que visita o irmão em outro lugar. Outras vezes é você trazer uma informação para o pastor, de alguém que está precisando. Outra vez você trazer um quilo de alimento para alguém. Mas isso é importante? Isso é importante. Isso faz a diferença. Foi assim que foi feita a diferença. E então a rainha Esther respondeu. Nossa, eu não vou encher aqui, o que pode chegar para mim? O que ela fez? O Mardoqueu falou, contou para ela, né? Ora, o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele, e ganhou a sua aprovação, mais que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou numa coroa real, colocou a rainha no lugar da Vasti, né? E aí eu lembrei, lá em Jeremias fala que nós precisamos ser tratados. Como a rainha Esther passou por um tratamento de 1 ano para ela se apresentar ao rei, mas ela não ficou aquele rostinho bonito ali não. Na hora certa, ela pediu que o povo dela, eles todos em silêncio, jejuaram em favor dela, porque ela sabia que ela teria que se apresentar. E é muito bonita a cena que fala que quando ela se apresenta, ele levanta o cetro e ela se inclina, né? Totalmente diferente da Vasti, totalmente obediente e submissa, totalmente sabendo a posição dela. E ela preparou o jantar, ofereceu para ele, para aquele rei, aquelas pessoas, e ela apresentou toda a servação para o povo. E depois, se ela não fosse escolhida, ela simplesmente seria uma das mais virgens, ela ia perder a identidade dela, ela não seria conhecida no livro da palavra de Deus, ela não teria o nome dela reconhecido, tá? E isso ela resolveu pagar o preço. Por isso que o bom perfume de Cristo, Jesus pagou o preço para exalar o bom perfume. E o último diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, né, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E a palavra afirma: ser perfume para servir. E são vários textos que vocês podem ler depois, 2 Coríntios 2,15, Efésios 5,2, Jeremias 18,6, confirmando que um gosta de fragrância, um gosta de santo, outro gosta de, sei lá, quantos cheirinhos tem hoje, né? Alfazema, capim verde, muitos perfuminhos, gente. Tem perfume, tem gente que faz seu próprio perfume em casa. Uma vez eu ganhei um perfume de uma irmã lá da minha igreja. Gente, se eu pudesse encontrar ele de novo, que delícia que era aquele perfume. Mas não é esse perfume. Ser o perfume de Cristo para servir, ser o perfume de Cristo para servir na família, ser o perfume de Cristo para fazer diferença na comunidade, é ser como Jesus. E é isso que é o nosso convite, e que a gente lembre da rainha Esther, que ela aproveitou toda aquela trajetória e ela fez diferença. E leia o livro de Esther, é rapidinho, vocês vão gostar e vão ver lições preciosas, né? E cada passo ali que ela submeteu, não foi fácil não, gente. Esfregar a pele, até que todo o seu poro, né, para a gente pudesse exalar, tá? E que Deus abençoe.